É um prazer estar convosco, irmãos. É mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Aqui estamos para acompanhar os eventos finais, a atualidade, revendo assim a Palavra de Deus, os escritos do Espírito de Profecia e, com base naquilo que estamos vendo agora, termos a certeza de que o tempo não mais irá tardar. Cristo em breve voltará. Eu quero que a gente ore, em primeiro lugar, para que possamos iniciar com esta pequena conversa. Senhor, muito obrigado por mais um momento da noite. Depois de um dia de intenso trabalho, o Senhor permitiu que pudéssemos estar aqui, Senhor, para ouvir estas mensagens. Permita com que elas, Senhor, tenham um lugar, um espaço no nosso coração e, acima de tudo, na nossa vida. Guarda-nos, Senhor, até o fim. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, em primeiro lugar, iremos falar sobre uma postagem do site Cristão da América que aborda a questão dos altos níveis de corrupção e de imoralidade na América e qual é a sua proposta para a resolução disto, ou seja, qual é a sua proposta para a renovação espiritual da América. E veremos em seguida alguns incidentes que estão tendo lugar agora lá no Médio Oriente. Queridos, o The Christian Post, que é uma agência cristã conservadora, lançou uma publicação onde afirmava que as crises atuais da América, neste caso a confusão moral, a ilegalidade, famílias quebradas, a corrupção pública, devem-se ao abandono da sociedade de honrar o domingo como sendo o dia do Senhor. E o jornal afirma que uma mudança cultural para a observância do domingo pode reverter o declínio moral e salvar a América da desgraça. Nós começamos lendo uma passagem muito especial aqui, no livro O Grande Conflito, página 587. A irmã White diz que esta mesma classe apresenta a alegação de que quer a corrupção, ilegalidade, declínio moral, a corrupção na sociedade é atribuível a quê? Vejam aqui. É atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Então, qual será um dos argumentos para a marca da besta, para o descanso dominical? A crise moral da sociedade vai levar estes homens, estes políticos, teólogos, estes pastores, estes grandes e influentes homens a proporem leis dominicais para salvaguardar. Isto não foi loucura de Ellen White. Nós vemos aqui no post cristão. Vejam só. Honrar o sábado não é apenas uma sugestão. Isto é de 2 de agosto de 2025. Vejam o que este post cristão afirma. Vejam só. Eles dizem que nós nos perguntamos por que a confusão moral abunda. Por que há tanta ilegalidade? Por que a vida familiar está tão desordenada? E por que a vida pública está cheia de corrupção? Será que o colapso começou quando deixamos de honrar o dia do Senhor? Quando paramos de nos deleitar com Deus e começamos a nos deleitar com nossos próprios horários, nosso próprio entretenimento, nossa própria convivência, nossa própria conveniência? Perceberam as perguntas que eles fizeram? Por que a América está neste estado agora de corrupção? E eles respondem, ou dão uma hipótese. Seria por causa do abandono da guarda dominical? E continua. Honrar o domingo como dia do Senhor pode parecer uma coisa pequena. Ainda assim, o seu impacto na trajetória das nossas vidas e da nossa cultura é enorme. E diz aí o post cristão, se queremos renascimento na América, temos de começar com um arrependimento. Agora se clama muito por arrependimento climático, arrependimento moral e tudo deságua no descanso dominical, meus irmãos. Isto é sério, vamos continuar. Sim, se quisermos renascimento moral na América, temos que começar com o arrependimento. Isso significa, queridos, aqui está a definição de arrependimento para este movimento. O que implica arrependimento da América, meus irmãos? Vejam, eles dizem,
Isto significa restaurar as coisas que Deus chama santas, começando pelo seu dia. Em outras palavras, o arrependimento que a América precisa é guardar o domingo para ver um renascimento moral. Não foi isto que o Espírito de Profecia falou há mais de 100 anos, queridos irmãos? Que estamos vendo nos jornais diários? Continuando. Nunca iremos elevar-nos espiritualmente acima do nosso respeito pelo dia do Senhor. Em outras palavras, não existe elevação moral enquanto quebramos o domingo. Esta proposta, este argumento, continua. É um teste semanal das nossas prioridades. Não podes dizer que honras o Senhor e desonras continuamente o seu dia. Interessante esta frase. Muito interessante esta frase. Não podes dizer que honras o Senhor enquanto desonras o seu dia. E biblicamente, qual é o dia que Deus honra? Qual é o dia que Deus estabeleceu como santo? O 7º dia da semana. Que muitos cristãos pisam. E mesmo assim batem no peito e dizem: nós amamos ao Senhor. Jesus falou em João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João, na sua primeira carta, lá no final, diz: se alguém diz que conhece o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, esta frase é muito interessante. Vamos continuar. A renovação que a América precisa não começa em Washington ou no Wall Street, não. Começa na igreja. Começa nas igrejas evangelísticas de Cristo, honrando a Bíblia. E começa não um dia, mas no domingo. Está isto claro? Este é um argumento infalível. É um convite infalível que este site cristão americano faz para restaurar a guarda dominical. De que se a América está neste estado de declínio moral é porque abandonou o descanso dominical. E para restaurarmos a sociedade, restaurarmos a América, precisamos nos arrepender, guardando o primeiro dia da semana. Nós lemos: uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como sendo dia sagrado. E ao fazer isto, eles não hesitarão em compelir os homens, contra a voz da sua própria consciência, a observarem o dia que a nação declara ser o sábado. Queridos, quando apresentamos isto para vocês, não há links dessas matérias, isto você está inventando, eu realmente não tenho tempo para ficar desenhando estas coisas. O link desta matéria está aqui na descrição do vídeo. Leia por si mesmo e entenda para onde que os eventos estão nos levando. Queridos irmãos, algo triste está acontecendo agora no Médio Oriente. Vimos há pouco tempo atrás, acordos de paz, trégua. E eu li um texto para os irmãos. Mas vamos começar lendo uma passagem no Espírito de Profecia. Vivemos no tempo do fim. Amém? Isto não é para assustar ninguém. Queridos, vivemos no tempo do fim. Existe a maior alegria em saber disto, que o sofrimento deste mundo vai acabar em breve, que a morte vai acabar em breve, que o sofrimento, a guerra vai acabar em breve. Existe maior alegria que saber que o fim está próximo? Não. Essa é a maior alegria para nós. O fim está próximo. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, a cumprirem-se rapidamente, declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. O nosso mundo não está entregue aos homens maus, não está entregue aos políticos corruptos, não está entregue às superpotências mundiais. Há um Deus que controla a história deste mundo. E esse Deus, enfim, se levantará. As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Esta é uma grande verdade. Há alguns dias atrás, o mundo ficou maravilhado com as promessas de paz e cessação de fogo no Médio Oriente entre Israel e a Palestina. E parecia maravilhoso. Mas eu li um texto para os irmãos, em que Paulo escreveu na sua primeira carta: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu lembro que falei para os irmãos que
aqueles supostos acordos de cessar-fogo não durariam muito tempo, não porque eu goste de guerra, não porque eu esteja torcendo por morte, mas porque eu conheço muito bem o nosso mundo. Eu conheço muito bem quem está por detrás das desgraças deste mundo. É um inimigo que não dorme, que faz de tudo para desgraçar a vida das pessoas. Lemos aqui. Satanás se deleita na guerra, pois ele excita as piores paixões da alma e então arrasta para a eternidade suas vítimas imersas em vício e sangue. O objetivo de Satanás é incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois assim ele pode desviar a mente das pessoas da obra de preparação para estar em pé no grande dia de Deus. Qual é o objetivo de Satanás? Distrair o mundo com guerra. Distrair o mundo com agitação política para que as pessoas não se preparem para o grande dia de Deus. Ora, vejam aqui. Esse homem, que é o primeiro-ministro de Israel, decidiu pela ocupação total de Gaza. Não vimos há poucos dias acordos de paz e cessar-fogo? Os acordos de paz deste mundo, meus irmãos, são temporários. E muitas vezes não funcionam. Pois nós vivemos num mundo de pecado, num mundo que caminha para o fim. Nós temos que entender isto. Vejam. Oriente Médio. Esse homem irá atualizar plano de guerra em Gaza. Não houve cessar-fogo? Quando falarem de paz, eis que virá repentina destruição. E eu não vou me aprofundar muito neste assunto, porque eu não gosto muito de falar de guerras. Não. Apenas apresento isto de forma assim, bem sintética, bem superficial. Se você quiser se aprofundar, existem muitos canais aí que você pode acompanhar. Mas então, em meio a este todo cenário de guerra e sofrimento, os menos envolvidos, ou as pessoas que não têm nada a ver com isto, os inocentes, são os que mais sofrem. Sim, são os que mais sofrem. É o que nós estamos vendo agora, infelizmente. E nós precisamos orar. Precisamos orar por estes irmãos. Vejam aqui. Mais moradores de Gaza morrem em busca de ajuda e morrem também de fome. Isto é de 4 de agosto de 2025. Infelizmente, não houve acordo nenhum de paz. Não. Quando falarem de paz, eis que virá repentina destruição. Vamos ver o pequeno vídeo. Desesperados e famintos, milhares de palestinianos disputam espaço nos caminhões de ajuda que acabaram de entrar em Gaza. Eles agarram o que conseguem, qualquer coisa pela oportunidade de alimentar a si próprios e as suas famílias. Este mar de desespero, capturado neste fim de semana, é impulsionado por meses de restrições israelitas à distribuição de ajuda. Em meio à indignação global, Israel está agora a inverter a sua posição, cessando fogo em partes de Gaza durante 10 horas por dia e abrindo rotas seguras designadas para permitir que mais caminhões de ajuda entrem. Estas são medidas que as organizações humanitárias têm solicitado durante meses. Mais de 200 caminhões de ajuda foram distribuídos em Gaza na segunda-feira, de acordo com Israel, mas serão necessários muito mais para sequer começar a aliviar a crise. Enquanto crianças raspam pedaços de farinha nos leitos desses caminhões, a principal autoridade mundial em segurança alimentar diz que o cenário mais pessimista de fome está agora a desenrolar-se. Israel também está a permitir quedas de ajuda a partir do ar pela primeira vez em meses, fazendo com que os palestinianos corram para apanhar o que puderem. Mas enquanto um tiro é disparado para o ar, é um lembrete sombrio de que muitas vezes são os mais fortes, como os gangues que roubam e revendem comida a preços mais altos que chegam primeiro. Não consegui nada, diz a senhora idosa. Fui esmagada na multidão, enquanto alguns conseguiram agarrar uma bolsa cheia. Outros saíram com apenas alguns itens.
farinha, óleo, massa. Esta ajuda é vergonhosa. Não somos cães para sermos obrigados a correr atrás da ajuda. As pessoas lutaram por isso. Preferimos morrer de fome com dignidade do que morrer em humilhação e imundície. Os palestinianos também continuam a ser feridos e até mortos enquanto tentam obter ajuda. Dá para entender uma coisa destas, irmãos? Dá para entender uma coisa destas? Eu volto a dizer que não estou aqui para culpar Israel ou Gaza. Não estou aqui para dizer quem é culpado. Estou apenas mostrando o que está acontecendo agora com os inocentes nesta questão. Dá para entender uma coisa destas? Idosos passando fome, crianças passando fome. E nós ainda conseguimos defender uma nação. Hermonésimo, você está defendendo... Não estou defendendo ninguém. Estou apenas mostrando o que realmente está acontecendo. Queridos, nós lemos o seguinte. Estamos vivendo nos tempos angustiosos previstos na palavra de Deus. Esses tempos desoladores que nos circundam são apenas o começo. Segunda carta de Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que não estamos vendo tempos difíceis financeiramente e espiritualmente? E esses tempos nos quais temos entrado, apesar de haver momentos em que pareçam melhorar, ficarão cada vez piores. Ficarão cada vez piores. É o que nós estamos vendo. Um aparente cessar-fogo, em seguida uma desgraça como esta. Vejam aqui. Se já houve um tempo em que devemos ser sóbrios e vigiar em oração, é agora, irmãos. Nossas vidas só estão seguras quando escondidas com Cristo em Deus. Precisamos nos purificar todos os dias, assim como Ele é puro. Sempre há esperança para nós em Deus. A fé é a nossa defesa, pois conecta a nossa fraqueza humana com o poder divino. Amém. Queridos, em meio a este desespero mundial, em meio a essas guerras que assolam e que de fato nos trazem medo, trazem-nos desespero total, uma coisa nós nunca devemos nos esquecer. Embora Paulo diga que haverá uma aparente paz e em seguida uma desgraça, um momento de caos total, nós ainda podemos gozar da paz que só Cristo pode dar. Mas esta paz, nós precisamos buscá-la na fonte certa. E a fonte certa não é o presidente Trump. A fonte certa não é a ONU. A fonte certa desta paz é Cristo Jesus. Lemos aqui. Em João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cristo está a dizer que não dá a sua paz como o mundo dá. A paz do mundo é uma ausência total de guerra, está todo mundo em paz, não há desastres naturais, não há conflitos militares. A paz de Cristo é, em meio à guerra, em meio aos desastres, em meio à crise financeira, aquela presença de Cristo nos circunda. A certeza da salvação, a certeza de que tudo vai acabar bem, não importam as circunstâncias atuais. Tudo vai acabar bem. É essa paz que Jesus quer preencher o seu coração. Mas você só poderá tê-la se aceitar Cristo como seu Salvador pessoal. Nós iremos encerrar esta apresentação com uma oração. Eu espero vê-lo no próximo vídeo em mais uma atualização aqui no nosso canal. Vamos orar. Senhor, obrigado pela paz que nos dá. Uma paz sobrenatural que o mundo não pode explicar. Oramos pelos nossos irmãos na Palestina e também em Israel, que estão sofrendo por toda esta desgraça humana. Infelizmente, Satanás brinca com o homem, brinca com o mundo, e ele se deleita nestas coisas. Mas nós sabemos que o tempo de Satanás está contado. Ele sabe que tem pouco tempo, por isso cria estragos e caos neste mundo. Mas glória a Deus, porque Jesus é o Rei, e Ele virá para pôr um ponto final a esta história de pecado. Nossos corações e nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Guia-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe e até a próxima apresentação.